Mamografia, esses exames de rastreamento, eles são indicados para mulheres depois dos 40 anos, tá? E por que isso acontece? Tem dois motivos pelos quais a gente faz depois dos 40 anos. Primeira coisa, que é uma coisa muito importante da gente entender aqui, que é difícil a gente entender no dia a dia, a gente tem que entender da perspectiva de saúde pública. E a gente tem que entender da perspectiva de manada. Quando você vai fazer, e o nome manada é um nome feio, né? Parece que é bicho, mas é boa e tal, mas é um nome técnico que a gente usa para isso. Quando a gente vai oferecer um rastreamento, a gente vai oferecer para uma população como um todo. A gente não vai oferecer só para aquela pessoa, você vai oferecer para um conjunto de pessoas, tá? Para milhares, milhões de pessoas. E para esse conjunto de milhões de pessoas, esse rastreamento ele tem que ser mais benéfico do que maléfico. Não adianta você ajudar uma pessoa e prejudicar 5, tá? Porque aí você está fazendo mal, mais mal do que bem com o rastreamento. O que a gente sabe? Câncer de mama ele é mais comum em mulheres mais velhas. Se você começa a rastrear mulheres jovens, vamos botar assim, mulheres com 20 anos, você vai achar alterações na mama dessas mulheres, eventualmente vai achar coisas benignas, fibroadenoma, um cisto, qualquer coisa, tá? E aí, na maioria das vezes que você for fazer uma biópsia, fazer alguma intervenção, não vai ser nada preocupante. Então você vai fazer para esse conjunto de mulheres muito jovens mais mal do que bem, tá? Você vai errar mais do que acertar com o exame de rastreamento quando a pessoa é muito jovem. E eventualmente vão ter casos, imagina assim, está fazendo com milhões de pessoas. Pode acontecer uma desgraça de furar um vaso sanguíneo, sangrar e aí ela tem uma hemorragia grave? Pode. Pode acontecer de alguém pegar uma infecção e até mesmo morrer por conta disso? Pode. Se você pegar milhões de pessoas, é possível que você tenha um caso que você vai até matar uma pessoa com um exame, né? Porque os exames também erram e as coisas são passíveis de erro. Às vezes a pessoa tem uma variação anatômica, um vaso sanguíneo que passa num lugar específico que não é o habitual. Então a gente não faz exame de rastreamento para a população como um todo quando o risco é muito baixo, tá? Mal comparando, tem sempre exemplo de faculdade, assim. Você vai fazer o exame de HIV. Onde é mais provável de dar positivo? Num convento ou num grupo de pessoas que é usuário de droga injetável? É muito mais provável droga injetável. E se der positivo num convento, o que você vai achar? Que o exame errou, tá? Porque essas pessoas não se expõem a um comportamento de risco, né? Que é o comportamento de drogas e sexo desprotegido. Aqui é a mesma coisa, se der alguma alteração, na maior parte das vezes não vai ser nada. E a gente vai fazer uma intervenção à toa, tá? Outra coisa, mas existe câncer de mama em mulher jovem? Sim, existe. Abaixo de 40 anos? Sim, existe. Então, como é que a gente vai fazer para detectar esse câncer em mulher jovem? Quando que a mulher tem indicação de fazer um rastreamento antes de 40 anos? Existem algumas situações. Uma, mulheres que têm um gene conhecido deletério, tipo um BRCA1, uma coisa do tipo, aquele gene da Angelina Jolie. A gente sabe que essas mulheres podem ter câncer mais precocemente e a gente, por vezes, até indica a mastectomia redutora de risco, né? Tirar a mama antes de ter a doença, porque esse gene, quem tem o gene tem quase 80% de chance de ter câncer de mama ao longo da vida. Outras mulheres que não têm o gene, mas que assim, a mãe teve câncer com 45 anos e ela tem que começar com 35, porque a gente acha razoável isso, tá? E a outro caso é que você não está fazendo rastreamento, mas você palpou alguma coisa que você acha estranho, tá? Então, quando você palpou, achou estranho, tem que ser investigado. Mas é importante, isso quando você palpa não é rastreamento, mas pelo conceito do rastreamento. Rastreamento é fazer um exame sem sentir nada. Na hora que você sente alguma coisa, a gente chama de diagnóstico precoce, tá? Qualquer alteração que você palpou, achou estranho, tem que ser investigada. Ou palpou, achou estranho, ou teve uma secreção estranha, tem que ser investigada. E aí sai dessa coisa de rastreamento, né? O conceito de rastreamento. É investigação, tá? Mas você não vai usar mamografia abaixo de 40 anos, porque a mamografia não funciona muito bem abaixo de 40 anos. A mama dessas mulheres mais jovens, ela é densa, tem muita glândula, e quando você faz o exame ele fica meio branco, assim, a mamografia, ela não fica preta e branca, ela fica quase toda branca. E aí você não consegue perceber diferenças entre os tecidos, tá? Você vai usar outras técnicas, em geral ressonância, para fazer rastreamento em mulher jovem. Algumas pessoas fazem com ultrassom também. Eu particularmente prefiro ressonância, mas isso é uma coisa minha, assim, não é uma coisa científica, tá? Então, basicamente isso, para baixo de 40 anos, tá? Primeiro tem que ter um histórico que justifique. E segundo, se palpou alguma coisa, não é rastreamento, mas tem que ser investigado na mesma hora, tá bom? Palpou, teve alguma coisa de diferente. É uma excelente pergunta, né? Porque acontece realmente, câncer abaixo de 40 anos, mas não compensa a gente fazer o exame para uma população como um todo abaixo de 40 anos, porque a gente na população vai errar mais do que acertar. É óbvio que vai ter uma outra pessoa que a gente vai pegar,
mas a gente vai errar para a maioria. Então a gente faz um negócio meio direcionado para pessoas específicas quando a gente tem que fazer abaixo de 40 anos, e foi isso que a gente conversou, né? Quando tem história na família e quando tem o gene, tá?